Muito bom dia, um ótimo domingo para você. Hoje no programa Diálogos nós vamos falar de ações que ajudam a prevenir e diminuir o impacto ao meio ambiente. Muito bom dia, Paulinha. Bom dia, Manu. Bom dia para vocês de casa. É isso aí, até o ano de 2030, cerca de 60% da população mundial estará vivendo em áreas urbanas. E tornar as cidades mais sustentáveis é essencial. Isso porque o Brasil é o quarto país do ranking no mundo de emissão de gases poluentes. Quase metade dos municípios brasileiros ainda despejam resíduos em lixões, depósitos irregulares e ilegais. Esses dados fazem parte do Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Gente, cuidar da natureza é uma questão de urgência, né, Manu? É isso, e as atitudes das empresas e até ações simples nossas do dia a dia podem ajudar e muito. Para falar sobre o tema, a gente recebe aqui no estúdio Felipe Melo, mestre em Biologia e Sustentabilidade. Bom dia, seja bem-vindo, Felipe. Bom dia. Recebemos também o Christian Sabino, fundador e CEO da startup Destine Já. Bom dia, obrigado. Bom dia. É isso aí. Pela internet nós recebemos a Mirela Souto, ela que é gestora de comunicação e sustentabilidade da marca ambiental. Bom dia, Mirela. Bom dia, Paulinha. Gente, eu vou começar aqui o nosso bate-papo perguntando já para o Felipe. Vou pedir, Felipe, para que você contextualize para a gente. A gente tem falado muito sobre ESG, sustentabilidade, tudo isso está muito em voga nesse momento. Que situação é essa de mundo? Que mundo que a gente está vivendo que finalmente isso agora está sendo colocado em prática pelas empresas, né, aparentemente? Muito bom dia a todos. Essa é uma pergunta até difícil de responder, mas vamos sintetizar isso, né? A gente está vivendo num mundo agora bem complexo, né? Onde as pessoas estão atentando, principalmente pós-pandemia, estão atentando para os riscos que o meio ambiente e a degradação do meio ambiente pode causar em suas vidas. Então existem duas questões relacionadas à sustentabilidade, anteriormente às três letrinhas chamadas ESG, que diferenciam basicamente dessa nova rotina que nós estamos vivendo hoje do ESG. A sustentabilidade no passado tinha o tripé da sustentabilidade social, ambiental, né, econômico, que ainda é importante. Só que o que mudou de um tempo para cá? O que mudou, basicamente, são duas questões do meu ponto de vista. Uma é que a gente tem hoje uma geração chamada geração Z, que essa geração ela não está mais disposta a assumir os riscos que a minha geração, a geração dos meus pais, proporcionaram para ela. Então ela está cobrando, ela está sendo mais incisiva nas cobranças com relação tanto à questão de resíduos, lixo, quanto ao próprio consumo. Então as pessoas hoje em dia elas consomem coisas ou pagam até um pouco mais caro para ter produtos que são ambientalmente corretos, que sejam socialmente justos, né? E uma segunda questão que é tão importante quanto nesse viés todo, é a questão das empresas e como isso mudou ao longo do tempo, né? Porque as empresas, hoje em dia, elas estão muito visadas por essa geração Z. Então, hoje, as redes sociais, elas formam ecoam um barulho muito grande para essas empresas, né? Os investidores dessas empresas, quem coloca dinheiro dentro dessas empresas, quer ver retorno e não quer passar o risco de uma imagem dessas empresas, um risco ambiental, um risco social do seu dinheiro que ele está investindo dentro dessas empresas. Então ele começa a cobrar, ele como um investidor, começa a cobrar a alta gestão de determinadas companhias, dessas empresas, que elas tenham dentro das suas operações a questão da sustentabilidade levada mais a sério. Então hoje há uma mudança, tanto da parte social da geração Z, que cobra por mais efetividade nas questões socioambientais, quanto nos próprios acionistas, nos próprios detentores do capital que financiam as empresas e não querem ver mais seu dinheiro em risco. Christian, agora passo a bola para você. Eu queria que você explicasse para a gente como a startup desenvolve soluções para a gestão sustentável de empresas geradoras de resíduos sólidos. Perfeitamente. Atualmente, sem inovação, a gente não consegue resolver os problemas da sociedade. Por isso, uma das temáticas tem sido denominadas Clean Techs. São startups que aplicam tecnologia em prol do combate às mudanças climáticas, ao atingimento às ODS da ONU, entre outros eixos, conforme também o Felipe pontuou. Muito importante destacar que os empreendedores estão ávidos
a cada dia a resolver dores reais da sociedade. E é muito importante aliar, obviamente, a academia, obviamente, empresas, né, o setor privado como um todo, para solucionarmos esses gaps da nossa sociedade. Lembrando que nós estamos num país continental de dimensões ímpares e a gente precisa muito fazer do resíduo um novo negócio, um novo setor, um cenário de oportunidades. Sendo assim, nós vamos contribuir com o combate, o sequestro de carbono, contra as mudanças climáticas e muito mais, né? Novos especialistas, formações para um mundo melhor. Então, a gente acredita muito nisso e a gente coloca-se à disposição para a gente contribuir com essa ebulição, né? Como o Felipe colocou, com um novo cenário, né? As novas gerações querem ser, né? Elas não querem ter apenas. O que eu acho curioso é o momento, né? Por que isso aconteceu agora? Foi um momento pós-pandêmico? Tanto faz aqui para vocês. O que vocês acham? Foi logo depois da pandemia que isso começou a ficar mais em voga, assim? Então, na minha humilde opinião, a gente tem já um arcabouço, né? E aí, muito importante é observar não só o hoje. Então, desde a Rio 92, entre vários aspectos e confederações, nos quais várias nações discutem isso. Não adianta só preocupar com a questão do resíduo, com a questão climática nos países em desenvolvimento. Então, a gente tem que pensar também nas nações mais desenvolvidas. E esse viés realmente começou lá em cima, nessas nações. E aí a gente traz para um mercado consumidor mais exigente. Hoje a gente não quer necessariamente comprar um produto sem ter uma necessidade de identificar essa rastreabilidade. Será que essa fabricação usou mão de obra escrava? Né? Será que essa fabricação ela gerou um insumo de origem virgem da natureza? Será que testou em animais, por exemplo? Testou em animais. Então, esse mercado mais crítico, né? O mercado financeiro mais ávido pela diminuição do risco. Isso é fundamental para que a gente consiga realmente trazer esses novos canais de desenvolvimento. Então, não é de hoje, porém a pandemia sim acelerou. Só um detalhe antes da gente chamar a Mirella, Paulinha, eu cobri em 2012 pela TV Vitória a Rio+20 no Rio de Janeiro. E nessa época já se falava muito sobre sustentabilidade, mas a impressão que eu tenho é justamente essa que você falou, Paulinha, que era uma coisa que estava ali nos debates, no papel e que bem não teórica, acontecia, né? Realmente. E agora, como você falou, acho que as pessoas chegaram no limite, né? Entendendo que a gente tem que mudar isso daí. Acho que a pandemia potencializou tudo isso, como Perfeito. o Christian colocou. Agora, olha só, Mirella, a nossa produção fez uma pesquisa e desde julho de 2020 foram mais de 244 milhões de quilos de resíduos reciclados pela marca ambiental. Você pode contar um pouquinho para a gente como é que é esse trabalho desenvolvido por vocês? Perfeito, gente. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Então, é muito interessante o que foi colocado tanto pelo Felipe como pelo Christian, né? A gente olhar a sustentabilidade pelo mercado financeiro fez toda a diferença nesse processo, né? A gente fala de desenvolvimento sustentável há muitos anos, né? Desde 1987 com o relatório Nosso Futuro Comum, e a gente foi evoluindo, trazendo sempre essa temática, mas às vezes a gente percebia que na prática as coisas funcionavam um pouco diferente, né? Então, esse arcabouço aí que o Christian citou é exatamente essa trajetória toda que a gente fez com esse tema, né? E agora com o ESG, a gente não pode deixar de ser diferente, né? Porque é necessário. Acho que com a pandemia tudo ficou muito evidenciado, sobretudo como você transferir esse conhecimento para as comunidades periféricas, por exemplo, né? Então, se é um dever de todos, se todos precisam estar inseridos nessa temática, a gente vai ter que mudar, inclusive, a nossa concepção de como transferir essas informações e fazer com que todas as pessoas tenham aderência nesse processo. Eu acho que aí entra muito o trabalho que a gente já faz aqui na marca, né? Desde 2002 a gente trabalha aqui com reciclagem, né? Então, a coleta seletiva ela precisa acontecer, os resíduos precisam, quanto mais segregados eles cheguem aqui, ou em qualquer outra indústria que promova a reciclagem, isso vai potencializar, né, o retorno do resíduo para uma outra atividade e, sobretudo,
hoje a sociedade tem um papel fundamental para que essa transição ocorra, né, exigindo dos seus entes públicos, né, a empregabilidade desses serviços, né, a distribuição de informação, né, como que a gente pode fazer essa chave realmente virar? Porque você imagina, se cada pessoa produz em média 1 quilo de resíduo por dia, né, essa cifra em torno aí de 30% você pode reciclar desse resíduo, a gente teria, sim, muita produtividade, né, acontecendo, geração de emprego, indústrias, mas é uma cadeia que precisa ser fomentada. A gente tem algumas indústrias já funcionando e trabalhando determinados tipos determinadas tipologias de resíduo e trazendo isso de novo para o mercado, como o pneu, o próprio resíduo orgânico através da compostagem e o óleo de cozinha, enfim, vários processos que a gente tem aqui que promove essa reciclagem. Tá certo. Gente, uma pesquisa feita com exclusividade para o Fala Brasil revelou que a maioria dos brasileiros se preocupa com o meio ambiente, mas poucos adotam hábitos para preservar a natureza. 92% das pessoas não se preocupam com o impacto ambiental por trás dos produtos consumidos. Vamos ver a reportagem. Tem que fazer sua parte mesmo. Agora, Felipe, a gente viu aí a questão da consciência sobre os produtos que a gente está consumindo. Qual a importância disso para o meio ambiente? O consumidor final é o fiel da balança, né? É ele que determina o que vai para frente. Se a pessoa já tem ali uma consciência de base dentro da sua própria casa, da sua família, de que eles priorizam produtos que sejam ambientalmente corretos, socialmente justos, né, e que não atrapalham nenhum tipo de produção ou, enfim, ele é o fiel da balança, é ele que vai determinar se aquele produto ou aquela empresa vai prosperar ou não. Por isso que a gente fala, e eu volto a falar, dessa nova geração que está vindo e que é tão importante para o futuro, porque a própria Constituição diz que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, é um uso comum do povo, todo mundo tem esse direito, sabe? Só que a mesma Constituição, ela impõe o dever das nossas gerações se preocuparem com as gerações futuras, né? O que nós falhamos no passado, essa geração, ela está colocando em prática e se Deus quiser, ela vai colocar e vai conseguir ser efetiva no futuro. Agora, como desenvolver essa consciência ambiental nas pessoas? Porque tudo bem, a geração atual, a geração que está chegando já veio com essa consciência, mas e nós que estamos aqui há um tempinho? Como é que produz isso? Como é que proporciona isso? Começa na escola, Christian? O que você acha? A gente acredita muito nisso, nessa transformação, né? A escola, no próprio seio familiar, né? No círculo de amigos, né? No círculo profissional. Então, lembrando sempre que nós somos uma locomotiva, a gente consegue reverberar entre 5 e 10 pessoas ao nosso entorno. Então, uma boa prática, ela sempre se lastreia dessa forma. Entretanto, né, no contrário, né, então, por exemplo, se a gente joga, né, um plástico no chão ou na praia, a gente está contaminando as outras pessoas também. Então, qual que é a sugestão? É a gente buscar o bom senso. Se é bom para mim, é bom para o outro. E aí, obviamente, a gente entender que isso, inclusive, é uma fonte de renda, né, Felipe? Para várias outras pessoas, né? Os catadores, que são agentes, né, verdes, ambientais, sustentáveis, entre outros. Assim como a própria indústria, né, Mirella, também. Então, a gente precisa entender isso. E lembrando, é muito importante destacar que a gente também tem vários insumos e matérias-primas. Então, por exemplo, aquele plástico, aquela embalagem, né, do shampoo, etc., eles são derivados de quê? Do petróleo. Então, eles podem se recircular várias vezes. E isso gera, obviamente, o quê? A economia circular, gera dividendos, receitas, mais impostos, né, para a nação, e isso reverberando em serviços públicos. Então, é uma cadeia, né, Felipe, Mirella? Perfeito. Não, por falar nisso, Christian, olha que legal. A gente tem biquínis feitos com fibras de garrafas PET, sabões produzidos sem água e resíduos de construções que são transformados em areia. Essas são algumas ações sustentáveis de empresas capixabas que eu fui conhecer de perto e você vai ver agora na reportagem. Empresas sustentáveis, aquelas que se esforçam para minimizar o impacto causado pelo homem no meio ambiente.
O consumidor busca cada vez mais produtos que venham dessas empresas e a Rafaela é a prova disso. Ela criou uma marca de moda praia com tecido produzido com fibras recicladas de garrafas PET. A sustentabilidade ela é uma coisa que eu já tenho em mim, né, de pequenas atitudes do dia a dia, coleta seletiva, não jogar o lixo na rua, né? Então eu quis trazer isso também para a minha marca. E aí o meu biquíni, o meu material, ele é feito de garrafa PET sustentável, pós-consumo. No mundo, todo ano, cerca de 51 bilhões de garrafas plásticas vão parar nos aterros. A empresa da Rafaela faz a diferença para ajudar a mudar essa situação. Toda a minha questão de papelaria ela é feita também de papel reciclado, né? Minha tag ela é feita de papel semente, então depois que a pessoa recebe o biquíni, ela pica, coloca na terrinha, vai nascer um pezinho de manjericão. Então eu pensei nas pequenas partes também. Que lindo! E é sucesso, né, Rafa? Graças a Deus, estamos bombando. Um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente prevê que a poluição por plástico no planeta deve duplicar até 2030, causando graves consequências para a saúde, economia, biodiversidade e o clima. Por isso, reciclar é fundamental. E quando o assunto é reciclagem, o Bruno sabe tudo. Ele fundou uma empresa que encontra soluções para o resíduo da construção e da demolição. A gente planeja, né, por exemplo, se uma cidade ela tem uma geração considerável de resíduos da construção civil, a gente procura potenciais investidores nessa área e a gente acaba implantando uma usina se realmente a gente conseguir esse investidor. Hoje a gente faz o processo de triagem, que é a separação do material, depois a gente tem a parte da britagem e peneiramento. Os resíduos de construções chegam até o pátio da empresa e passam por uma triagem. Plásticos e metais são removidos. Em seguida, são triturados até virarem brita ou areia. Assim, o material pode ser usado novamente. Muitas obras hoje estão sendo feitas com o pavimento sendo feito com agregado reciclado, que é o nosso material. Estão sendo pavimentadas com esse material reciclado. E se esse material não fosse reciclado, o que ia acontecer com ele? Qual o destino ele teria? Geralmente eles iriam ser enterrados, né? Ou estariam também em pontos viciados de lixo. A gente tem estudos aí que comprovam que a maioria dos resíduos que estão em pontos viciados de lixo são resíduos da construção civil. A sustentabilidade está em alta em todos os setores e no mercado da beleza não poderia ser diferente. A Denise, por exemplo, criou uma marca de cosméticos naturais. A empresa tem um comprometimento com o meio ambiente. Eu penso muito de onde vem essa matéria-prima na questão da forma da extração. Foi uma forma limpa, sustentável, ecológica, respeitosa para as pessoas e para o meio ambiente. Nas minhas formulações eu evito utilizar água, né? Então a gente tem o shampoo em barra, o condicionador em barra, que ele não leva água na sua composição. A indústria convencional utiliza litros e litros e litros de água limpa para produzir shampoo e condicionador. Na produção, a empresa usa produtos das matas do Brasil e prioriza dar empregos às cooperativas locais. Eles têm produtos sustentáveis e são focados no consumo consciente. Consumo consciente é importantíssimo e a embalagem também do produto, que é uma embalagem de material de um PET reciclado, um PET coletado do meio ambiente, reprocessado e colocado em um novo produto. Então a sustentabilidade ela tem que estar em todos os elos de produção, então questões socioeconômicas, questões das condições do produto final e da elaboração também. São diversas as formas de fazer uma empresa crescer colaborando com a preservação do meio ambiente. Enquanto isso, o consumidor tem um papel fundamental nessa história, o de cobrar atitudes conscientes. E você, está fazendo sua parte? Pois é, gente, a sustentabilidade tem que estar presente em todo o processo da cadeia produtiva. Agora, Mirella, falando sobre isso, a gente viu nessa reportagem que esse processo de reutilizar o lixo de construção realmente é bastante interessante e produz outras coisas. Como é que vocês conseguem fazer isso com esses diversos materiais? Como é que vocês trabalham para reutilizar os materiais coletados?
O que a gente denominou aqui é um parque de econegócios, né, de um parque de ecoindústria. Tem gente que chega aqui e fala que é o shopping do lixo, por exemplo. E aí, as diversas indústrias que tem aqui, como, por exemplo, uma indústria de vidro, que trabalha, né, todo o processamento do vidro, que encaminha esse vidro para reciclagem, uma indústria de pneu, que processa todo o pneu que chega de forma segregada, pneu inservível, e transforma esse pneu em vários tipos de insumo, de borracha, né, que serve para, desde energia, como para transformar em um outro produto, como, por exemplo, piso, anilhas de academia, né? Então, assim, são várias granulometrias, assim como são várias granulometrias lá no processo, né, da indústria da construção civil. Uma parte muito grande e significativa do resíduo que a gente produz, ele é um resíduo orgânico, né? Então, ele é um resíduo hoje que vem todo misturado com os resíduos que são coletados em cidades que não têm nenhum tipo de coleta seletiva. E aqui ele serve para 2 processos. Tanto pode ir para a compostagem, quando a gente recebe um resíduo limpo, né, e ele é agregado a resíduo de poda, por exemplo, dos jardins, né, da limpeza de rua, e aí se transforma num composto. É uma indústria que faz isso, ela depois de todo o processo, ela faz o acondicionamento desse composto e distribui para o mercado, ou seja, resíduo orgânico sendo retornado, né, para o processo produtivo, para outro processo produtivo. E também uma empresa de óleo de cozinha também, que faz já a coleta de mais de 100 mil litros, né, de óleo de cozinha por mês, ou seja, retira isso, isso poderia estar dando uma sobrecarga, né, no sistema de esgoto, esse resíduo é processado e também distribuído para indústrias, por exemplo, de biocombustível, né, outras indústrias que usam esse tipo de óleo para fazer um outro processo. E uma outra parte do resíduo orgânico que vem exatamente junto com todo o resíduo que as cidades coletam, que não são segregados, ele também é transformado em energia. Esse é um processo extremamente interessante, porque na decomposição desse resíduo, ele gera o gás, né, que é o biogás. Esse gás tem metano, que é 28 vezes mais impactante do que o CO2, e isso é transformado em energia. Hoje a gente já distribui 3 megas, né, de energia hora para a rede, e já é comercializado também. Perfeito, Mirela. Parabéns aí por todos esses projetos. Agora a gente vai para o intervalo rápido e no próximo bloco a gente continua falando das ações para diminuir o impacto ambiental. Estamos de volta com o Diálogos e a gente continua a falar sobre as ações das empresas para diminuir os impactos ambientais. É isso aí, por isso recebemos aqui na nossa roda de conversa o Felipe Melo, mestre em Biologia e Sustentabilidade, o Christian Sabino, que é fundador da startup Destine Já, e a Mirela Souto, que é gestora de comunicação e sustentabilidade da marca ambiental. Agora, vamos falar de um assunto bem interessante. A fast fashion, que significa moda rápida, é algo que veio para revolucionar o consumo de roupas. O problema é que as peças são produzidas em grande escala e estragam mais rápido. Essa realidade, né, Felipe? Porque a impressão que você tem na hora que você está comprando é que você está fazendo um bem para o seu bolso, vai ficar com um armário cheio de roupa, mas no final é algo muito perigoso, né? Isso daí é impensável, né? E aí a gente volta na questão da educação de base. Né, de você entender que tudo aquilo que você consome, tudo aquilo que você proporciona para sua família, aquilo vai ter um impacto reverso para você, independente do que seja. Né? Quando a gente descarta um resíduo, não é que aquele resíduo saiu da sua frente, ele saiu do mundo, ele acabou. Não existe isso. Então aquele resíduo ele vai voltar de alguma forma para você. Seja ele através das mudanças climáticas, seja ele através dos lixões, a céu aberto, de alguma forma aquilo vai voltar para você. Então, nós estamos falando ali de toneladas e toneladas de roupas que as instituições de caridade, por exemplo, adorariam receber, que estão necessitando hoje e que estão sendo jogadas no lixo, porque se usa 5 vezes
e se descarta. Mais uma vez, a educação de base, você coloca dentro da sua família as questões de que você precisa entender de onde que está vindo. Muitas dessas roupas, elas também, além de ter baixa qualidade, ela também tem um processo de fabricação duvidoso. Muitas delas trabalham com trabalho escravo, com trabalhador em péssimas condições, que não tem o mínimo de condições, que às vezes nem recebe salário. Então, e a gente está proporcionando isso, ou seja, a gente está reforçando, incentivando aquele tipo de coisa, e a gente tem que pensar se aquela economia de R$10 ela realmente vale a pena para a gente. Agora a gente aprende e ensina pelo exemplo, né, Christian? Exemplo, exemplo e exemplo. As boas práticas, né? Perfeitamente. Muito bem colocado pelo Felipe. E a gente não pode entender sustentabilidade, né, o ESG, né, que é a governança corporativa, ambiental e social, independente da ordem de grandeza ali, sim, mas todos os elos são fundamentais. E mais interessante ainda, que esse reporte do Felipe tem a ver com o quê? O D, da governança corporativa. Então, por exemplo, de onde está se comprando aquele insumo, aquela matéria-prima? E não basta apenas, no momento atual, a questão de reportar um relatório de sustentabilidade. Você tem que dar transparência de onde veio, o que foi usado, né, naquela produção, quais os impactos, porque é muito importante, sim, né, ter o pilar econômico, mas quais são os impactos? E esses impactos são o quê? Levantados, diagnosticados, né, no processo de licenciamento. Então, hoje nós estamos falando muito de ESG, mas, na verdade, os elementos precursores já existiam. Agora, o que a gente precisa, sim, colocar na prática. Então, o ESG, principalmente no social, não é apenas a empresa ou o cidadão pensar apenas na doação. É um elemento fundamental, mas muito mais que isso. Promover inclusão, né? Desenvolver projetos, por exemplo, nos fora perguntado sobre o resíduo, né, de vestuário. Poderíamos fazer ecobags, poderíamos doar para ações sociais, vários outros pilares para a gente agregar valor para a sociedade e numa circularidade, fazendo com que aquela matéria-prima circule inúmeras vezes. E aí gerando trabalho, renda, inclusão e várias outras premissas. Legal, Christian. E a reportagem que a gente vai ver agora fala exatamente sobre isso. Você vai conhecer artesãos que transformam lixo em arte. Eles usam materiais descartados pelas indústrias e criam objetos de decoração. Vamos conhecer essa iniciativa que faz a diferença. Todas essas peças um dia foram materiais que seriam descartados. Madeiras, canos de PVC e até folhas de acetato, utilizadas em televisores que iriam parar no lixo, viram arte nas mãos do Marcelo. A esposa dele também é artesã e foi ajudando a mulher que ele começou a transformar o material reciclável em objetos de decoração. Peguei junto com ela, devido à pandemia, situação difícil de emprego, eu peguei junto com ela fazendo também o artesanato em PVC. Aos poucos, o que já não tinha utilidade vai tomando forma. O trabalho requer cuidado e bastante atenção. E depois de pronto, gera renda e também satisfação. Bem recompensador, que a gente vê uma coisa, a gente consegue transformar uma coisa que não teria valor, uma coisa que tem um valor agregado. A gente consegue colocar arte nesse produto. Parte do material utilizado pelo Marcelo nas obras de decoração vem daqui, dessa marcenaria no bairro São Pedro, em Vitória. O que não é utilizado na produção de móveis acaba sendo descartado. E de empresas como essa, por ano, saem 300 mil toneladas de material reciclável. Os dados são do sindicato que representa as empresas de reciclagem no estado. Plásticos, metais e vidros são os principais materiais que podem ser reaproveitados. Dos pedaços de vidros que seriam descartados pelas vidraçarias da Serra, a Renilda também faz arte. Os cacos viram brincos, pingentes de colares e anéis, além de objetos para casa. O trabalho foi a maneira que ela encontrou para se expressar e também contribuir para que o que iria por lixo tenha outra destinação.
O meu cuidado com o vidro é desde o princípio. Eu colho nas vidraçarias parceiras, né? Algumas eu tirei da praia, onde eu poderia me ferir, uma criança se ferir. Outras eu tirei da Montanha Mestre Álvaro, que é um monumento da natureza. A pessoa vai fazer uma trilha e descarta incorretamente o vidro. O vidro usado nesse quadro foi encontrado na praia de Manguinhos. A artesã quase se feriu e viu na peça uma oportunidade de ressignificar a situação. Além de ser o sustento dela, também é a forma dela contribuir com o meio ambiente. As pessoas me ligam pedindo, posso levar no teu ateliê, eu tenho uma caixa de vidro, não sei como descartar, porque a população também já tem essa cobrança. A sociedade já teve esse olhar de que nós precisamos cuidar do vidro. Ele é totalmente reaproveitado. Na verdade, a sociedade tem essa cobrança da gente reaproveitar de um tudo, né, Manu? Acho que a gente tem que realmente utilizar de várias técnicas diferentes. Agora, Christian, explica pra gente o que a Destine Já de fato faz com esse reuso, essa sobra de materiais aí. Muito bacana falar sobre essa temática. Então, a gente entende resíduo como um novo insumo. E isso é o pilar para a logística reversa, que é fazer um circuito inverso. Então, quando o fabricante ele coloca no mercado um produto novo, né, a gente está fazendo o contrário. A gente pega na última milha, no consumidor ou na empresa e destina de acordo com a tipologia, com a tecnologia mais aplicável e limpa possível para a destinação. Podendo ser reciclagem, reaproveitamento, tratamento, né? E em um dado momento, quando falta-se uma necessidade para um aterro devidamente licenciado como a marca ambiental. Nós nos tornamos recentemente um ponto voluntário de entrega de eletroeletrônicos da ABRE, Associação Brasileira de Eletroeletrônicos. Então, por exemplo, eu tenho lá um celular usado, um telefone antigo, eu não sei o que fazer. Leve para a gente, você vai estar destinando corretamente e esse insumo vai estar se tornando outro material. Eu tenho vários, como é que eu faço isso, gente? Tem muito lixo, sim, eletrônico lá em casa, como é que faz? Simples. Acessar destinejá.com.br, escolhe lá o tipo de resíduo, manda, preenche um forms de 5, 6 perguntinhas e aí a gente vai dar a melhor alternativa para você destinar. E lembrando, a gente está trazendo uma inovação que é o cashback. Então, no final do ano ainda, você engaja-se cada vez mais com um cashback, tanto para a pessoa física e jurídica, para que vocês possam fazer a diferença. E todo o processo é lastreado. Hoje, para se movimentar qualquer tipo de resíduos no Brasil, existe uma plataforma nacional chamada MTR Sinir. O que significa isso? Sistema de Inventário Nacional de Resíduos Sólidos. Para quê? Para dar subsídios para o governo, através do IBAMA, para gerar novas políticas públicas. E, principalmente, é muito importante para você, empresário e empreendedor. Importante destacar que esse mecanismo também é a nova declaração de imposto, mas não do leão, imposto ambiental. Porque se eu compro 1000 produtos, 1000 insumos para produção de algum item, eu tenho as perdas, tenho o meu processo, e aí, obviamente, há um cruzamento como há no cartão de crédito habitual. Agora, Mirela, vou passar a bola para você, porque a gente vê o quanto é triste a gente ver números tão desproporcionais ainda sobre a reciclagem. Mas, ao mesmo tempo, esses números estão crescendo bastante, como a gente falou, e também por causa disso, uma empresa como a Marca Ambiental também cresce bastante, né? O crescimento de vocês é um reflexo de que essa demanda está crescendo também. No pico da pandemia, por exemplo, a gente teve uma quantidade muito crescente aqui de resíduo de saúde, né? E assim como todas as outras atividades inerente ao ser humano, que tudo que a gente faz na vida demanda resíduo, né? Por isso que as pessoas às vezes pensavam em sustentabilidade, pensavam em meio ambiente, pensava em resíduo. Quando você vê todas essas pesquisas, né, que foram citadas aqui ao longo do programa, todas as pessoas falam em resíduo. O quantitativo o percentual do olhar para o resíduo é maior que todos, né? Então, assim, se a gente conseguisse equalizar o problema do resíduo, responsabilizando também as indústrias, né, que estão inseridas nesse processo, como aconteceu o processo da logística reversa, que foi, né, o Christian tão bem colocou aqui, a gente talvez é por aí o caminho, sabe? Para que a indústria também, como foi colocado aqui, a indústria da moda,
quanto de resíduo que ela coloca no mercado. Então, assim, o reflexo de uma coleta seletiva, ela é imediata, porque ela vai se tornar um mercado atrativo e mais indústrias vão poder fazer essa roda girar, de fato, né? E quando a gente pensa na economia circular, a gente pensa desde o momento que eu coloco o produto no mercado, o designer dele, eu vou poder reutilizá-lo outras vezes, eu vou poder reciclar esse produto. Então, a gente vai partir para um novo momento, com certeza. E quando a gente fala entre 4%, que é o que o mercado hoje, né, de resíduo urbano consegue reaproveitar do resíduo, mas quando eu desassocio isso, por exemplo, latinha, o Brasil é exemplo de reciclagem de latinha, não somente por uma questão ambiental, e tem uma questão social muito intrínseca a essa coleta em si, né? E aí você vai partindo para outros insumos, como o plástico, em torno de 27%, enfim. A gente precisa, sim, evoluir e sair desses 3%, 4% que a gente já está há muitos anos falando disso, né? Aqui na marca, por exemplo, de todo resíduo que chega, a gente já consegue dar um destino mais nobre, em torno de 8% a 15%, depende do mês, né, dos resíduos que já são processados. Isso é uma cifra maior do que o Brasil hoje consegue processar, mas a gente observa um esforço, né, esse esforço coletivo que vai demandar um resultado melhor. Legal, né, Mirela? Que bom que, ainda que paulatinamente, as coisas estejam mudando, estejam acontecendo. Devagar, mas a gente está conseguindo. Agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com mais bate-papo para vocês. O programa Diálogos está de volta já na reta final. Quero aproveitar esses últimos minutos para agradecer. Christian, muito obrigada. Deixa para a gente então como encontrar a Destinijá. Nós que agradecemos, né, e conclamamos a toda a sociedade, o empresariado, a participar, a virem conosco. Então, @Destinijá, @Destinijá, e procurem a gente para destinar corretamente o seu resíduo. Uau, vamos todos juntos. É isso aí. Perfeito. E você, Felipe, quer deixar uma mensagem final para a gente? Eu acho que é muito importante aí as empresas se engajarem no negócio ambiental, entender que é muito importante que o financiador ou o próprio CEO, o presidente da empresa, ele tem uma responsabilidade por cada real que ele coloca, no mercado, pelo seu produto. Ele é responsável por isso, e é importante que ele saiba o que aquele produto, ou o que aquele serviço, ou aquele dinheiro que ele está financiando determinados produtos ou empresas, o que ele está proporcionando para a sociedade. É ali que a gente vai mudar um pouco a concepção, porque a sociedade cobrar já está acontecendo, a geração que está vindo aí já está cobrando isso, mas agora o empresariado precisa colocar isso dentro do seu negócio e entender que cada real que ele coloca tem um impacto significativo no bem-estar da população mundial. É isso aí. Perfeito. E você, Mirela, uma mensagem final aí para os nossos telespectadores? É isso, gente. Tudo que foi dito aqui foi muito positivo, né? Eu acho que a comunicação faz exatamente isso, né? Reverberar a informação para todas as pessoas, né? Que buscam acesso e que tenham curiosidade sobre. É óbvio que a gente não vai conseguir atingir todo mundo, mas a gente precisa da maioria, né? Precisa de um esquadrão muito grande para fazer toda essa realidade. A gente tem pouco tempo, né? Isso que os nossos cientistas dizem, né? Em relação às mudanças climáticas, sobretudo. Mas aqui na marca a gente vem fazendo aqui a nossa parte e está aberto para visita, né? Então a gente recebe as escolas e vai educando pelo exemplo, educando, né, pela experiência de ver como que é a destinação final e mudando a realidade, mudando conceitos, e a gente vai fazendo a nossa parte aqui com propósito, né? Como a gente foi tão bem colocado aqui. Perfeito, Mirela. Estamos à disposição também, marca ambiental nas redes sociais, no nosso site, temos o link de visita, então todo mundo pode conhecer.
Tá certo, muito obrigada. Paulinha, muito obrigada pela sua participação Obrigada ilustre. a você, Manu. E você aí em casa, tá dito aqui, tá feito o nosso programa sobre o meio ambiente. Faça a sua parte também. Não deixa passar não, gente. É muito importante esse cuidado, tá bom? Um excelente domingo e até semana que vem. Um ótimo domingo para vocês e a gente se vê. Tchau, tchau.